Graças a paz. Hoje nós temos uma live um tanto curiosa. Uma live de um assunto assim que, honestamente, não sei você, a gente gosta de evitar. Hoje nós vamos falar de uma das obras da carne que acaba ferindo a muitos de nós. Muitos jovens então sofrem demais com esta obra da carne. Eu vou falar hoje de inimizade. Pega aí a tua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Gálatas. Abra aí a Bíblia comigo, Gálatas 5. Olha o que diz a Bíblia, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, nós falamos disso aqui na última live, ira, não é verdade? As ambições egoístas, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão, não herdarão o reino de Deus. Mas olha bem esta palavra aqui no versículo 20 de Gálatas 5. Adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades. Algo que o Espírito trouxe fortemente em meu coração esses dias. Nós temos falado um pouco das obras da carne, nós temos falado um pouco do quanto essas obras da carne influenciam e mexem nas nossas emoções. Por quê? Porque nós passamos o ano passado todo falando de jovens de governo, jovens que são levantados por Deus para governar, jovens que são levantados por Deus para serem grandes líderes. É algo que o Espírito Santo tocou nesse começo de ano. Nós estamos batendo forte nessa tecla em 2022. É que como que você vai governar? Como que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus? Como que você vai chegar à sua herança, ao seu propósito, se por dentro você está desgovernado? Gente, eu vou pegar minha água aqui. Eu acabei deixando a água longe, né? Olha só. Se por dentro você está desgovernado. E aí eu te pergunto, mas aí você não explica pra gente. Você falou tanto de jovens de governo. Sim, mas eu quero dizer que o governo começa por dentro. Então nós estamos falando das obras da carne. Nós estamos falando de obras que tocam especificadamente as emoções. Por isso que hoje nós vamos falar de inimizades. Não é verdade? Eu te convido por um instante a fazermos uma pequena oração. Se esse assunto inimizades toca o seu coração, se você passa por problemas com inimizades, se você direto está tendo choque com pessoas, pense um pouco. Fique aí na nossa live e eu creio que você será muito abençoado. Mande o convite para algum amigo, para alguém que você acha que pode ser tocado, porque eu creio que pessoas serão tocadas. Vamos juntos para uma pequena oração? Espírito Santo de Deus, obrigado por essa tarde, obrigado pelo teu convite, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua presença aqui falando aos corações. Eu creio que o Senhor nos deu esse tema porque há um propósito, há um ensinamento sobre o governo do Senhor, para que muitos jovens não parem no meio do caminho, mas possam prosseguir para o alvo. Então, neste momento, eu te convido, aumenta a nossa fé, a nossa convicção de que nós vamos chegar àquilo para o qual o Senhor nos chamou e nos preparou. É o que nós oramos. Já te agradeço por cada um aqui presente, eu já te agradeço por aqueles que vão ver a live depois, eu já te agradeço porque eu sei que tudo isso é obra tua. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, querido e velho amigo. Amém. Então vamos lá, tenho que compartilhar com vocês o versículo. Mas, e por que essa questão de inimizade, ela é tão assim importante? Tantos assuntos melhores para você falar, tantos assuntos que incomodam menos, tantos assuntos talvez até não tão polêmicos, tantos assuntos até mais agradáveis, tantos assuntos até mais curiosos. E por que você vem falar logo de inimizade? Bem, observe o que está acontecendo nos dias atuais. Nós estamos distante das pessoas, mas o que é curioso é que nós chegamos a uma época que tudo isso parece normal. Parece normal não ouvir as pessoas.
Parece normal não dar atenção às pessoas ao nosso lado. Parece normal a gente não se importar. Parece normal a gente passar rápido pela vida das pessoas. Parece normal a gente estar sempre ocupado. Esses dias eu fiquei curioso porque o WhatsApp deu uma nova tecnologia, né? Um detalhezinho novo para a gente ali, que é bem curioso. Ok? Tá me ouvindo aí? Ouvi aqui. Olá. O som chegou aí? É algo bem curioso nesses dias e que me chamou a atenção é que há uma nova função do WhatsApp em que você pode acelerar as mensagens. Gente, eu achei aquele negócio curioso. E eu não estou aqui questionando a tecnologia, mas eu pensei, e se nós estivermos fazendo isso com as pessoas? E se nós estivermos acelerando as pessoas? E se nós estivermos sem paciência para ouvir as pessoas do jeito que são? Fiquei pensativo, sabe? O Espírito fala conosco algumas coisas, o Espírito Santo ministra, a gente fica curioso. E aí nós estamos impacientes com as pessoas. E aí tem essa questão da máscara, porque nós estamos usando máscaras, nós estamos tendo que cumprir o distanciamento, né, por causa das nossas autoridades. Mas parece que nós estamos também nos acostumando a isso. É normal ouvir as pessoas rapidamente. Quando as pessoas querem explicar um pouco mais, a gente logo perde a paciência. É normal ficar um tanto distante das pessoas. Uma experiência que me chamou muito a atenção nos últimos tempos é que geralmente na ceia a gente trocava o cálice, saía do lugar, abraçava as pessoas, abraçava os amigos. E agora nós estamos passando por experiências de uma ceia onde nós não trocamos mais o cálice, onde nós ficamos distantes e onde no máximo que nós fazemos é dar um tchauzinho. E o pior é que nós estamos encarando isso como normal. Gente, que estranho. Normal. Normal ficar distante das pessoas. É normal não ouvir as pessoas. É normal não ter paciência com as pessoas. É normal não estar disposto a entrar no universo das pessoas. E aí o que o Espírito Santo me levou a entender é que nunca foi tão normal algo. Inimizades. Mas inimizades a Bíblia trata como obra da carne. Mas nós estamos encarando esta palavra, esse hábito, inimizade, como algo cada vez mais normal. É normal nós termos conflitos de relacionamento, é normal nós brigarmos muito no trabalho, é normal nós termos conflitos na faculdade, é normal nós termos um cabo de guerra no meio da família, é normal nós termos aquelas pessoas cheias de reservas que gostam de A, B, mas não gostam de C, não lidar bem com D e não vai com F. É normal. Mas não era para ser. Segundo a palavra de Deus, não era para ser. E esses dias eu estive orando e o Espírito Santo foi me mostrando algumas coisas. Se nós que temos o Evangelho, a palavra, se nós que ouvimos sobre o amor, não rompermos essa barreira, quem vai romper? Ah, Márcio, mas eu não gosto daquela pessoa porque ela fala alto. Aquela outra fala cuspindo. Aquela outra, quando vai dar uma explicação, leva 1 hora explicando. Mas aquela outra pessoa, ela é meio rouca, a voz dela me irrita. Aquela outra tem a voz muito aguda. Mas eu não gosto daquela pessoa porque aquela outra pisou na bola comigo 10 anos atrás. Aquela pessoa é mau caráter. Engraçado isso. Porque parece que estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. E quanto mais intolerantes nos tornamos, mais a palavra inimizade soa como normal. Mas não é. Biblicamente falando, a palavra inimizade é uma obra da carne. Eu sei que nós temos facilidade para enxergar outras obras da carne, né? Quando a gente fala bebedeira, bebedeira é obra da carne. Prostituição é obra da carne. Inveja, claro que é obra da carne. Glutonaria, claro que é obra da carne. Mas inimizades não é obra da carne assim, mas você está exagerando.
Inimizade é uma questão de personalidade. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa que não tolera muitas coisas, eu não levo desaforo para casa, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que lida bem só com alguns. Eu bato o olho em alguém de cara, se eu não for com a cara dela, eu já sei que aquela pessoa ali não presta. A palavra de Deus chama isso de inimizade. E é curioso, porque imagine um cristão com toda essa limitação. Se nós temos tanta limitação com as pessoas, e se nós achamos que a inimizade é algo normal, quantas pessoas, até da nossa família, vão deixar de ser tocadas? Quantas pessoas do nosso meio vão deixar de receber o amor de Deus? Já passei por algumas experiências boas e ruins. No trabalho, certa vez eu trabalhava num lugar, numa elétrica, gente, e eu estava numa fase difícil e eu era muito irritadinho. E enquanto eu era irritadinho, Deus foi torrando aquela força toda minha, porque eu não conseguia levar o evangelho tão irritadinho. Aí eu fui aprendendo que se eu fizesse amigos ali, se eu suportasse as piadas, se eu parasse de me irritar com tudo, seria ótimo. E por incrível que pareça, quando eu me abri e procurei me aproximar das pessoas, dos colegas de trabalho, eu fui muito bem tratado. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, e aquele era um tempo difícil, dava 4 horas, todos os dias ele me levava ali para a pastelaria e me pagava um lanche. E eu ficava sem entender aquilo. Esse era um dos que de vez em quando me contava uma piada, eu não gostava não. Fazia uma piada comigo, eu era um dos vendedores mais novos, mas com o tempo ele se tornou um senhor amigo. E eu fiquei pensando o valor da amizade. Senhor, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 24:12. Abra aí a Bíblia comigo. Vamos lá. Olha o que diz Mateus 24:12. Diz assim a palavra de Deus: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Olha que curioso o que diz a palavra. Essa é uma abordagem bem escatológica, esse capítulo de Mateus. E diz que o amor de muitos esfriará. Sabe, vamos colocar isso bem dentro do nosso universo de jovens cristãos. É como se nós nos rendêssemos ao paradigma da nossa época. Não nos importamos tanto com as pessoas, não nos importamos com aqueles que não dão certo com a gente, não nos importamos em tocar as pessoas e não nos importamos também em chutar para longe da nossa vida aqueles que são complicados, ou que estão sofrendo, ou aqueles que são duros de coração. Mas isso é curioso, porque Jesus, em seu ministério, naqueles 3 anos, ele se aproximou de gente exatamente com esse perfil. Se aproximou de gente e foi tocado por pessoas que talvez nós, em nosso paradigma atual, a gente desse um chute para bem longe. Imagine quão bom seria chutar Judas para bem longe, chutar Pedro com aquele monte de pergunta e dando aquele monte de fora para bem longe, chutar Zaqueu dava golpe nas pessoas, Mateus dava golpe porque ele ia cobrar imposto e cobrava mais do que devia. Jesus fez o contrário, de pessoas que talvez seriam desprezíveis, ele foi um instrumento de Deus para levar vida, e desses muitos se tornaram discípulos. Que coisa impressionante! Será que as pessoas que muitas vezes nós achamos por bem nos afastar delas e dizer, estar no grupo dos meus, está no título inimizades, será que se nós fôssemos um pouco mais pacientes, elas não se tornariam servos do Deus vivo e Deus teria uma história gloriosa para contar lá na frente, diante de Deus?
O tema de hoje é polêmico e eu avisei, porque nós temos uma facilidade enorme para achar que inimizade é normal. Nós temos uma facilidade enorme para achar que nós temos muitas pessoas que não gostam da gente e isso não tem problema nenhum. Nós temos uma facilidade enorme para achar que tudo é uma questão de personalidade. Mas é engraçado, porque se a questão fosse apenas salvação, no dia que você foi salvo, que você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, eu acho que você poderia já ter subido para o céu. Por que que Deus, após esse momento, nos segura na terra? Já parou para pensar isso? Eu sei que o primeiro momento a gente pensa, poxa, mas Deus me segura na terra porque eu tenho que ser limpo de um monte de coisa. É um raciocínio, mas ele é artificial. Nós precisamos de Deus e nós estamos num processo, nós vamos passar uma eternidade no processo, aprendendo e conhecendo o Senhor. Ah, Márcio, então é porque eu quero prosperar, Deus vai me prosperar. Mas nenhuma prosperidade da terra será nada diante da prosperidade, da glória de estar com Cristo no céu. Então, por que Deus nos segura aqui? Pensa aí. Será que Deus não nos segura aqui por causa do nosso próximo? Para levarmos as boas novas? Márcio, Deus leva as boas novas através de quem Ele quiser. Mas será que Deus não te segura? Porque Ele não quer que você leve as boas novas onde você estiver? O diabo sabe disso. E por isso ele tenta criar inimizades. Um cristão cheio de inimizades, um cristão rodeado de gente que não gosta dele, um cristão insuportável, será um cristão calado. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Vou ler aqui que esse eu digitei. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha o que diz a palavra de Deus. Sem amor, irreconciliáveis, caluniadores. Ai, Márcio, estou surpreso. Não deveria estar na palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas algo tem que ser revisto no meu e no seu coração nesses dias. As pessoas estão precisando de amor. As pessoas estão precisando ser tocadas. As pessoas estão precisando ouvir que são importantes. As pessoas estão querendo ver algo além do protocolo. As pessoas querem ser tocadas por você, não por causa do seu cargo, não por causa do seu dinheiro. Elas querem saber que são importantes. Elas querem saber que podem, elas ficam pensando, será que eu posso interromper a agenda de fulano? Será que se eu ligar ele vai parar e me ouvir? Será que se eu mandar um áudio longo ele vai ouvir sem ficar acelerando? Será que se eu mandar um texto ele vai parar para entrar no meu universo e sentir um pouco da minha dor? Será que se eu contar um problema que tive ou uma falha que tive esses dias, será que eu serei julgado? Ou será que eu serei compreendido? As pessoas estão carentes disso. No momento onde usar máscaras é normal, por uma questão de saúde, as pessoas estão carentes de serem tocadas. As pessoas estão carentes de ver o distanciamento rompido, não só tirando máscaras, mas de se sentirem importantes umas para as outras. E no meio cristão, isto não é diferente. Não é à toa que muitas vezes, mesmo entre os jovens ali, a gente começa a conhecer um pouco os jovens e o discipulado é muito bom para isso. Você pega jovens abatidos, feridos, jovens cabisbaixos, porque eles sentem que não podem se levantar.
Eles sentem que aquele chamado que um dia acreditaram não vai mais acontecer, porque eles sentem que é como se não tivesse ninguém disposto a investir em suas vidas. Eles sentem que não podem ser amigos de ninguém, que ninguém de valor será amigo deles, que ninguém vai investir tempo em suas vidas. E por isso eles vão se afastando do Senhor, mesmo dentro da igreja, cada dia mais abatidos, escondendo uma grande dor, até se afastarem completamente. Agora você começa a perceber comigo como que a inimizade é complexa, como que a inimizade impede o fluir do rio, como que tem pessoas do seu lado esperando ser tocadas. Isso é interessante, porque uns anos atrás eu vi muitas pessoas se aproximando de mim e pensava assim, poxa, eu pensei que você era uma pessoa bem estranha, bem estúpida, eu pensava isso e isso de você, e de repente eu parei para conversar com você e eu vi que você é um cara bem diferente e tal, e aquilo me levou a pensar, a refletir um pouco. Eu falei, poxa, Senhor, será que eu não estou distante demais das pessoas, não? Será que eu não estou distante demais dos jovens, não? Será que eu estou deixando os jovens se aproximar de mim, me conhecer? É isso. Principalmente os jovens. Os jovens, quando eles descobrem líderes super-heróis, eles não gostam. Quando eles descobrem líderes que são intocáveis, eles não se aproximam. Quando eles descobrem líderes que são inacessíveis, eles correm de líderes assim. Agora você está vendo? E eu vou mostrar para você aqui na palavra que essa questão da inimizade não é algo de personalidade meramente, não é algo tão comum, que não é algo tão normal. Não, o diabo é astuto. A palavra de Deus diz um pouco mais. Eu já te falei o que está na moda hoje, né? Então, olha o que a gente escuta muito. Talvez você já falou muito isso para você, e eu já falei para mim, eu fui aprendendo com o Senhor. O que está na moda hoje? Não eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa fechada. Muitas vezes nós ouvimos isso, né? Eu sou uma pessoa reservada. Como assim reservada? O nosso Senhor era acessível. Se um homem cheio do Espírito não for acessível, quem vai ser? Eu sou assim por causa da minha personalidade. Como assim a sua personalidade? O reino é mais importante que sua personalidade. Então deixe-se trabalhar para que as pessoas tenham coragem de chegar perto de você. Eu sou assim por causa dos meus traumas. Não, você não pode ser governado por traumas. Eu sou assim por causa das minhas decepções. Não, você não pode ser governado por suas decepções. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas se eu vou esquecer as coisas velhas, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você terá a lembrança delas sim, mas elas já não irão mais controlar suas emoções, controlar seus sentimentos, controlar seu destino, controlar sua forma de agir, controlar sua história. É totalmente diferente. E algo que fala muito ao nosso coração, principalmente quanto a questões de decepções. Talvez você, porque nós todos passamos por isso, talvez você até já foi uma pessoa mais acessível, mas aí você sofreu decepções. Talvez você sofreu 1, 2, 3, e as múltiplas decepções, elas podem nos amadurecer, ou elas podem nos tornar pessoas rancorosas, fechadas. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Mateus 18, 21, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro colocou um número até bom, né? Imagina alguém pecar contra você 7 vezes na mesma semana, é um absurdo. Mas olha o que Jesus falou. Eu lhe digo, não 7,
mas até 70 vezes 7. Quer dizer, um número absurdo. Eu confesso que eu ainda não conhecia alguém que pisasse na bola comigo esse tanto não, viu? 70 vezes 7 é um número grande. Vamos fazer a conta aí. 490, é isso? 70 vezes 7? Alguém que pegue com você, pise na bola praticamente 500 vezes, num dia, numa semana, num mês, num ano, já é coisa demais. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é um número, é disposição de perdoar, disposição de se levantar da decepção, disposição de não criar um muro chamado inimizade, disposição de não criar um muro chamado isolamento, distanciamento, disposição de não criar um muro onde o diálogo é quebrado. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro é: não suba a inimizade, não suba o distanciamento, não use o argumento de matar aquela pessoa, não trate com indiferença, não deixe de acreditar naquela pessoa, não deixe de investir, crie meios, crie caminhos. É isso. Talvez alguém aí que pisou na bola e te decepcionou, você colocou uma placa assim, falou proibido, caminho perigoso. Mas eu te aconselho, nessa live, a pensar diferente. Talvez aquele caminho é perigoso, mas pense, será que não existe outro caminho para se aproximar daquela pessoa? Será que você não era útil àquela pessoa? Será que você não era um instrumento de Deus para aquela pessoa? Será que você, mesmo com todas as suas limitações, não era um sinal de Deus na vida daquela pessoa? Vai que você era um dos únicos sinais de Deus que respondia, vai que todos os cristãos que conhecem aquela pessoa não suportam mais, talvez o último era você. E aí você de repente cansa e fala: vou levantar o muro da inimizade e vou ficar em paz, eu vou expulsar aquela pessoa do meu contexto de vida. Viu como essa questão de inimizade é algo sério? Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, quanto mais o seu ministério aflorar, quanto mais os seus dons forem amadurecendo, você for tomando compreensão dos seus dons, de como o Espírito te usa, de como o teu propósito é, mais pessoas vão querer se aproximar e beber das águas que Deus derramou na sua vida, mais pessoas vão querer conhecer o Senhor através de você, mais pessoas vão se aproximar para aprender com você, e aí você terá que ser acessível. Você terá que ser uma pessoa que se deixa tocar. Mais pessoas no meio dessas, e aí eu digo algo, serão como cactos. Mas o que você está dizendo? Elas terão espinhos e elas vão querer encostar em você e te dar uma espinhada. Mesmo assim, elas vão querer aprender com você. Mas elas têm natureza de espinho. A Márcia, isso não vai mudar? Vai. Mas até mudar, talvez elas venham a te espetar muito. E você passe pelo desejo de se tornar distante delas. E é onde eu te digo: não suba o muro da inimizade. Márcio, me dá um exemplo claro disso. Vamos comigo aqui para a palavra de Deus? O primeiro ponto foi esse: distanciamento. Evite o distanciamento. Você está distante de alguém? Se estiver, mande um oi para a gente falando: eu estou. Essa live está me fazendo pensar. A gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu falei que parece normal o distanciamento, mas não é. Gente, eu vou subir um pouco esse som aqui para mim ouvir um pouco aqui de fundo. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é: qual o caminho para vencer a inimizade? E aí algo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração, e o Espírito Santo vai falando com a gente, e é impressionante, é por isso que eu faço live aqui para trazer para você em primeira mão, é que um dos caminhos, e talvez um dos maiores caminhos para vencer a inimizade, é a intercessão. Márcio, como assim? Faz uma lista aí, pelo menos mental, daquelas pessoas que você tem vontade de dar umas cacetadas, daquelas pessoas que pisam no teu calo, daquelas pessoas que machucam você,
daquelas pessoas que te magoam todo ano, daquelas pessoas que toda vez que tem um evento elas te cutucam, daquelas pessoas que toda vez que tem um evento de família elas te dão na orelha, te machucam, dão aqui na orelha ó, e puxam, ou daquelas que sempre tem algo ruim para falar de você, ou daquelas que sempre você escuta uma fofoca ruim a seu respeito. Eu te aconselho a fazer algo. Ou daquela pessoa que você está distante, que você não suporta mais falar, você já tentou demais. Coloque lá no seu caderno, na sua agenda, você tem uma agenda, ou no seu caderno, faça um caderno de oração, assim, ó, uma agendinha básica, caderno de oração, ó, com anotações, ó, sabe? Um caderninho de anotação, assim, ó. Coloque ali, para essas pessoas, algo, intercessão, todos os dias. 5 minutinhos, 2 minutinhos. Senhor, abençoa fulano. Senhor, eu não gosto de fulano não, mas eu estou aqui orando por ele. Senhor, me dá condições de gostar daquele fulano. Senhor, aquele fulano é criação tua, então eu acredito que aquela criatura vai ter jeito. Senhor, derrama amor no meu coração. Senhor, me ajude a me relacionar de novo com aquela pessoa. Senhor, livra aquela pessoa daquela língua grande. Senhor, aquele fulano que está me devendo, me deu um cano, já tem anos, me roubou. Senhor, abençoa aquele fulano, prospera ele, não deixe ninguém dar cano nele, livra ele daquilo. Senhor, permita que aquela pessoa conheça o Senhor e seja livre e liberto. Quando você começa a fazer isso, algo acontece no mundo espiritual. Aqueles demônios que ficavam ali criando aquele muro, colocando tijolinho, eles não conseguem mais. Porque os anjos de Deus se aproximam, porque reconhecem de longe o intercessor, e aquela construção daquele muro para e no lugar. Eita, isso é uma revelação boa. E no lugar começa a haver um plantio de um jardim de flores. Eu digo até mais, aquele muro, às vezes tem algumas brechinhas e você vai lá e coloca uma pontinha de terra e coloca uma semente de uma rosa. Daqui a pouco essas rosas vão crescendo e aquele muro, que era um muro de distanciamento, se torna um mural. Porque Deus começa a dar vida. Mas me explique isso melhor. Esse segundo ponto eu estou boiando. Vamos lá? Olha o que diz Lucas 6, 27 a 38. Lucas 6, 27 a 38 diz assim a palavra de Deus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhes bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Você gostaria de ser perdoado? Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Ah, mas eu dou certo com algumas pessoas, algumas eu não suporto. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Deus é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos. Nos dias de hoje, ser misericordioso parece sinal de fraqueza. Biblicamente não é. Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Olha que interessante, porque eu vejo muito o final desse versículo ser lido. Mas olha o que diz o final dessa passagem e todo cristão gosta. Os jovens gostam muito desse finalzinho. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Fala a verdade. Você que está vendo essa live comigo,
Você gostaria de uma medida sacudida, recalcada, transbordante? Você gostaria que aquela bênção não fosse só uma bênção, fosse uma bênção recalcada, transbordante? Você gostaria, não gostaria? Que aquela bênção fosse bem maior? Mas aí eu lhe dou uma chave. Pessoas com muros de inimizade não chegam nessa parte do versículo da medida recalcada. Elas não chegam no transbordante, porque são imaturas, porque o coração está duro, porque a medida transbordante ela é dada a pessoas que terão condições de dividir, de abençoar. Mas abençoar quem? Os preferidos? Não, no reino de Deus não tem isso. Abençoar a todos que Deus lhe falar. Abençoar o próximo chato, o próximo linguarudo, o próximo que te magoou, é o próximo que estiver do teu lado, ao seu alcance. Esse é o próximo. Mas, espera aí, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo para você que a bênção de Deus, que o prosperar de Deus na tua vida envolve como você reage aos teus inimigos. Como você reage às pessoas que te magoam, como você reage àquelas pessoas que te incomodam, como você reage às pessoas que muitas vezes querem te prejudicar. Você se dispõe a amá-las, a perdoar, a não abandoná-las? Porque se você se dispõe a isso, esquece, a bênção transbordante não virá. Bênção transbordante envolve ser alguém de amor transbordante. Entenderam? Por isso que a intercessão é tão importante. A intercessão tira você do centro. Você para de orar. Deus, eu, meu mundo, minhas razões, tudo que eu preciso, tudo que eu quero. A intercessão arranca você disso. Outro ponto importante da intercessão é que você deixa a sua justiça própria e depende da justiça de Cristo. Deus, eu estou tão magoado, aquela pessoa quer que ela morra. Isso é justiça própria. Você começa a depender da justiça de Cristo. Senhor, eu estou triste, estou magoado mesmo. Mas eu estou aqui orando para que haja mudança. Deus, você deixa de ser o centro. Você coloca Cristo no centro. Você sai da autopiedade, da autocomiseração, e você passa a andar no amor. Você sai daquela visão curta, limitada, e começa a ter uma visão de reino. Deus pode prosperar homens com visão de reino. Eu preguei certa vez sobre José, e algo que marcou muito naquela pregação é que era um para milhares. José foi um homem e ele foi abençoado numa medida transbordante para que pudesse abençoar milhares. Eu quero dizer para você que nesses dias, jovem, Deus precisa apenas de um jovem para fazer uma grande obra na vida de milhares. Mas eu quero te falar, existe esse jovem? Você conhece esse jovem? Eu quero dizer que esse jovem é você. Mas você precisa passar por essa obra da carne terrível, que é a inimizade. José não abençoou os patrícios. José não abençoou quem ele gostava. José não abençoou os torcedores do seu time. José não abençoou somente os coleguinhas dele. José abençoou como governador toda uma geração, inclusive aos seus irmãos, pecaram contra ele, que pisaram na bola, inclusive a Potifar, inclusive a mulher de Potifar. Ele abençoou a amigos e inimigos, ele abençoou a todos. Deus, ser um jovem de governo, é entender que a inimizade, o distanciamento não é normal. Mas que cobrança forte para cima de um jovem. Pois é, mas você quer ser um jovem de governo? Primeiro, o Espírito tem que governar você por dentro. Diz mais a palavra de Deus. Mateus 12, 18 a 20 diz assim: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Colocarei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve vitória à justiça. Olha que palavra linda, né? Que eu estou te dizendo nesse momento. Eu estou dizendo para você que Jesus ele é tão maravilhoso que ele não arrebenta com aquela pessoa que está lá caída, fraquejando, esmiuçada, moída. Pelo contrário, ele levanta. Por isso que a inimizade é tão terrível. A inimizade faz pessoas caídas morrerem, porque elas ficam mais caídas ainda.
Você largar uma pessoa no pecado não quer dizer que ela vai se levantar. Talvez ela está esperando alguém como você estender a mão. Alguém que tem a palavra. Alguém que sabe dizer a verdade. Alguém que tem discernimento de espírito. Alguém que tem força para ajudá-la, para levá-la na casa de Deus, para ler a palavra com ela. Lembra de Paulo, o grande Paulo. Lá no começo ele não saiu aí. Ai de Paulo, se não houvesse um Barnabé. Talvez o Espírito, nesta tarde, está lhe dando a chance de ser um instrumento de Deus na vida dos próximos Paulo. Porque se nós não formos um Barnabé na vida de alguém, dificilmente seremos um Paulo, dificilmente viveremos o nosso ministério. Todo cristão, todo jovem de governo, ele tem em si o ministério de Barnabé. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, o que diz uma velha canção. Então, o segundo ponto que eu falo é isso, que é muito bonito. Mas quer dizer, você está me dizendo que para quebrar muros de inimizade, para mudar o meu coração, eu preciso começar a interceder? Sim, interceda. Comece a interceder. Não pare de pensar naquela pessoa, isso não resolve nada. Interceda, interceda, interceda. Lá no seu cantinho. Não precisa sair falando para ninguém não. Comece intercedendo. Aí Deus vai começar a mudar primeiramente o seu coração. Quando você vê, vai acontecer uma ligação, uma mensagem de zap, aquela pessoa vai dar uma trégua, vai se aproximar. Você vai ver começar a nascer uma plantinha, uma semente delicada de mudança. Que coisa maravilhosa, é o reino de Deus, é a palavra, é a mensagem das boas novas, não é verdade? Eu vou para o terceiro ponto com você. E esse terceiro ponto envolve sair da zona de conforto. Gente, eu gosto muito de falar disso, eu falo de jovens protocolo, eu falo de jovens de governo. A gente tem muito disso nos nossos canais, a gente tem muito disso nos nossos livros, muito disso lá no site, no blog. Nós estamos preparando um áudio aí para colocar lá no YouTube também sobre isso. Porque se tem algo que me entristece, é a tal da zona de conforto. Porque a zona de conforto é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, é seguir um monte de protocolo, é andar na presença de Deus sem sentir, sem ser tocado, sem tocar as pessoas. Ai, eu fico doido com esse negócio quando eu vejo jovens de grande potencial escorados na zona de conforto atrás de uma programação da igreja. Você tem que andar na programação da igreja, amém. Mas não faça aquilo sem sentir, sem queimar no teu coração. Não abandone o que Deus te chamou. Não faça as coisas porque você se acostumou. Não, de jeito nenhum. Por que, Márcio? Porque esse negócio de zona de conforto toca todas as áreas. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou entrar aqui no terceiro ponto, sobre inimizade, e eu vou dizer, se aproxime das pessoas. E aí, talvez você que está me vendo, se irrite um pouco comigo, porque talvez você fale assim, mas eu tenho meu temperamento, eu tenho minha personalidade, eu tenho meu jeito, eu aproximo de algumas, não aproximo de outras, mas eu vou te mostrar na palavra de Deus, que ser um jovem de governo envolve se aproximar. Mas eu não posso ser um jovem de governo e simplesmente ir lá e pregar muito bem. Não, não pode. Isso não é tudo. Você não prega apenas com as palavras e lá no altar, no púlpito. Mas eu não posso ser um jovem de governo e arrebentar meu ministério. Não. Você tem que tocar as pessoas. Eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Porque talvez eu falando assim, você fique bravo comigo. Olha o que ele diz, Lucas 19. Abre aí a tua Bíblia comigo. Lucas 19 diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Olha só, quando eu te digo para tocar as pessoas, toque todas. Ah, mas eu não gosto de tocar gente rica. Toque, eles precisam muito de você. Eu não gosto de tocar gente que é isso, que é aquilo. Toque todo tipo de pessoa, famoso, rico, todo tipo. Todos precisam do Senhor.
Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa. Olha que legal. Jesus se aproximou de Zaqueu. Jesus não ficou apenas lá pregando, dando um belo sermão e depois deu um tchau para a galera, ou fez um apelo. Não, Jesus foi lá e viu aquele homem e se aproximou dele. Mas você está dizendo que não basta eu ser bom no que faço? Não, não basta. Se aproxime das pessoas. Seja sensível, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao teu coração e diz que você tem que se aproximar de pessoas. Sabe por que eu faço live? Por que eu faço esse negócio aqui? Porque eu quero me aproximar de pessoas. Porque eu acredito que fazendo isso eu me aproximo de jovens que querem ouvir um tipo de palavra para jovens como Caleb e Josué, jovens que querem ser tratados com mais maturidade, jovens que querem ser lançados à profundidade. E eu estou me aproximando desse tipo de jovem aqui no canal, começando um trabalho. Porque Zaqueu aqui já estava condenado pela sociedade, pela população, mas Jesus foi lá e se aproximou. Um dia alguém se aproximou de você e você não era a flor que se cheira, porque eu não era, eu era casca grossa, eu tinha uns problemas aí com depressão, e na minha adolescência eu vivia chorando e era complicado e eu não acreditava em muita coisa e eu também não gostava de cristão. E eu lembro que um jovem de Deus, ele ia lá em casa, 8 da manhã, e ele batia no portão e ele fazia questão de me levar para a igreja. Eu acho que eu era um tipo de Zaqueu. Não era muito bom andar comigo porque eu era maior deprê, mas ele insistiu durante anos e eu sou muito grato, porque muitos foram os homens de Deus, os líderes que decidiram investir na minha vida. Muitos foram os homens de Deus que decidiram acrescentar algo de Deus, palavras que eu nem acreditava. Muitos foram aqueles que falaram assim: você é um instrumento na mão de Deus, você vai romper, Deus tem algo sério com você. E eu ficava ouvindo e falava assim: quanto papo furado de crente. Mas eu fui acreditando de pouquinho em pouquinho. Essas pessoas se aproximaram. Elas decidiram sair do lugar onde estavam e gastar tempo comigo. Você entende? Você não gasta tempo só com seus amiguinhos, com aqueles que você gosta, com aqueles que você acha mais cheiroso, mais bonito, mais fácil de lidar. Você gasta tempo com aqueles rabugentos, com aqueles depressivos, com aqueles resmungões, com aqueles pecadores, com aquela tralha de gente ruim, porque é isso que um dia nós fomos, e se nós não somos isso é por causa do amor de Cristo. Jesus foi até aquele baixotinho daquele Zaqueu, e aquele Zaqueu se converteu, se voltou para Cristo e falou: vou devolver metade dos bens. Quantos Zaqueus estão esperando só a sua aproximação, jovem? Está vendo como a inimizade é perigosa? Eu vou mais longe com você. Mateus 8, 1-4, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 8 diz assim a palavra: Jesus desceu do monte, muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Uau! Essa passagem é muito bonita, porque o leproso tinha que viver isolado, não havia cura para aquela encrenca daquela lepra naquele momento ali. O leproso ia morrer afastado, e o leproso, por uma explosão de coragem, ele chega até Jesus, e Jesus toca no leproso. Eu fico me pensando, como é difícil tocar em leproso. Misericórdia. Ai, Senhor.
Essa live, primeiramente, ela é para mim, dá na minha orelha, porque é o ouvido que está mais perto da boca. Uma vez eu ouvi um pregador falar, eu achei engraçado e tem total sentido. Porque leproso dá aquela sensação que ele vai te contaminar, vai te corromper, e leproso dá aquela sensação que não vai ter jeito, e Jesus toca naquele leproso. Tem alguém esperando o teu toque. Tem alguém esperando o estender da tua mão. Jovem, você que é um instrumento de Deus, que é cheio do Espírito, que tem um ministério, que tem dons, eu vou dizer, tem leprosos esperando o teu toque. Para serem libertos, para terem a vida transformada e sarada. A inimizade faz com que leprosos se aproximem de nós e falem, toque em mim, porque você é um jovem de Deus. E aí você fala, eu tocar em você? Nunca. Você é sujo, leproso, vá viver isolado. Eu? Porque eu sou santo, sou de Deus. Eu, Deus e eu. Não faça isso. Não faça. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Porque eu preciso lembrar direto de onde o Senhor me tirou. Porque senão eu fico casca grossa. Vamos mais na palavra. Olha o que diz João 4,4. Estou falando aqui do terceiro ponto. O primeiro ponto que eu estou falando sobre inimizade. Vou relembrar aqui é o distanciamento. Não se distancie das pessoas. E aí eu falei aqui o segundo ponto, que é poder da intercessão. E aí eu estou falando aqui do terceiro ponto, que é toque as pessoas. João 4,4 diz assim a palavra de Deus. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria, e ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou uma samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Sabe, Jesus rompeu a barreira do preconceito aqui. Até aquela mulher ficou assustada. Tem pessoas que querem ser tocadas, mas elas têm tanto medo do preconceito. Elas nos consideram tão especiais. Elas olham para alguns jovens e elas pensam, aquele jovem ali é completamente inacessível, eu não sou nem louco de chegar perto dele. Vá além dos preconceitos. Toque as pessoas. Mas não leve uma palavra de condenação, porque elas já carregam esse negócio com elas. Leve uma palavra de amor, de esperança. Mostre a verdade da palavra, porque a palavra é espada de dois gumes. Não adeque a palavra para que a palavra se torne um sorvete de chocolate. Não! A palavra é uma espada. Se por um lado ela fala de vida, de amor, quando se liberta do pecado, por outro lado ela condena completamente uma vida no pecado. Mas toque as pessoas. Quando Jesus se aproximou daquela mulher, a última coisa que ela esperava era a aproximação de Jesus. Eu lembro, e eu tento lembrar disso com muito carinho, de uma discípula. Ela fugiu da gente em determinada época. E o Senhor falara ao meu coração que certa discípula voltaria. Mas ela voltou toda ressabiada. Ela voltou para trabalhar com a gente toda assustada, toda encapulada, temerosa de tomar uma cacetada, porque ela temia ser rejeitada. E nós não fizemos nada disso. Nós a recebemos com muito amor, com muito carinho. E ela custou aceitar aquilo. Essa discípula foi enviada para outro país e ela fez questão de vir aqui em casa e se despedir da gente, dizendo que o quanto foi marcante para ela ser aceita naquele momento. Viu? Quando você derruba o muro da inimizade, você constrói chamados. Eita, essa fica a dica. Quando você derruba o muro da inimizade, você constrói
chamados de pessoas que até então eram ninguém. Agora eu vou para o último ponto. Nós estamos chegando ao final da nossa live. E eu não sei você, essa live está falando muito comigo. Último ponto, eu falei que toque as pessoas, né? Agora eu vou para um dos pontos mais difíceis, que é seja acessível. Gente, ser acessível é difícil. É muito difícil. A gente tem que trabalhar isso todos os dias. Deixe as pessoas se aproximarem de você. Deixe as pessoas entenderem que o Evangelho é simples. Deixe as pessoas entender que o Evangelho não é algo impossível. Não passe para as pessoas a ideia de que o Evangelho é um lugar para super-homens, super-espirituais. Não passe isso para as pessoas. Não. Seja acessível. Se alguém quiser aprender um pouco sobre o seu dom, ensine. Se alguém furar a sua agenda, tenha paciência. Dê um pouco de atenção. Se alguém bater no portão da tua casa sem avisar, calma, não expulse. Seja acessível. Sabe? Você já deve ter passado por essa experiência. Porque eu já passei. De pessoas, de líderes, sendo acessíveis quando eu precisei acioná-los. E aquilo marcou completamente a minha vida. E eu te mostro aqui na palavra, em Mateus 19, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 19, 14. Vamos um pouquinho aqui, volte aí em nossas folhinhas barulhentas, Mateus 19, 14. Diz assim a palavra de Deus. Deixe que as criancinhas venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Sabe, Jesus permitiu que as crianças chegassem até Ele. E é engraçado que criança não tem todos os nossos protocolos, né? Elas gritam, vêm na hora errada, quer falar na hora errada, mas elas queriam chegar perto lá. Deixe as crianças chegar perto de você. Deixe os jovens recém-convertidos chegar perto de você. Deixe elas tocarem o chamado. Eu lembro de outro discípulo que um dia eu fui pregar e eu coloquei ele para começar a minha pregação e ele mais gaguejou, ele só gaguejava, eu não entendi quase nada que ele falou. Ele tentou falar uns negócios lá, mas ele tinha coração. E aquilo marcou aquele discípulo. Dali em diante ele começou a pregar, foi melhorando. De alguma forma eu queria dizer que pregar não é algo dos bonitões, dos doutores, não. É algo de pessoas que amam o Senhor. Seja acessível. Não diga para as pessoas que o ministério que você tem é complicado demais. É difícil demais pregar, é difícil demais ensinar, é difícil demais levar as boas novas, é impossível pregar em outro país. Pare com essa bobeira. O Espírito Santo pode nos levar a vários lugares. Eu fiquei tão emocionado esses dias que tem uma pastora em outro país, ela deu uma palavra, entrou em contato comigo, mandou uma mensagem e ela falou: Márcio, tenha fé, os seus livros serão lidos em outras nações. Aquilo mexeu comigo e eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei: uau, ela está lá em outra nação e ela está depositando fé em mim aqui. Gostei daquele negócio. Tá vendo? Quando você quebra a barreira da inimizade, você planta na vida das pessoas. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 9,18. Eu dei uma fugida do tema agora, né? Mas eu espero que Deus te abençoe aí. Mateus 9,18 diz assim também. 9,18 diz assim a palavra de Deus. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele. Uau! Jesus estava pregando no meio do culto. Aí o cara chega e: Jesus, eu estou desesperado, vem aqui. Jesus muda a agenda. Seja acessível às pessoas.
Tem pessoas que elas precisam naquele momento de você. Por isso que a inimizade é uma maldição. Por isso que é uma obra da carne, o que torna a gente inacessível. Jesus atendeu aquele homem naquele exato momento, aquele pai desesperado. Tem pessoas desesperadas perto de nós, querendo só a palavra do homem de Deus, que tem discernimento, sensibilidade, alguém que o Espírito Santo possa usar. E aí eu vou te falar algo a mais, mas o Espírito Santo quer usar muitas coisas. Sim, mas tem cristão, tem jovem cristão que é protocolar, e quando ele vai falar não toca ninguém, porque ele vai lá, cita a palavra de Deus, é como se deixasse o Salmo 23 aberto no meio da sala dele, como se a Bíblia fosse uma mágica. Não é, é uma coisa viva, um organismo vivo. É diferente quando um jovem de governo abre a boca e quando um jovem de protocolo abre a boca. Quando um jovem de protocolo abre a boca, não ocorre nada. Mas quando um jovem de governo abre a boca, ele diz: Lázaro, vem para fora. E o tal do Lázaro vem. Outro versículo que eu digo para você é Lucas 5,17. Diz assim a palavra de Deus: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. E eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Mas alguns homens o trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram abertura nas telhas e o desceram na sua cama, em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu o que ele tinha feito, que eles tinham fé, e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar os pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa. Impactante. Imagina que assustador, você está lá no culto, no meio do culto, o culto está maravilhoso, e alguém abre o telhado e desce uma cama, um paralítico. Você pensa assim: eu vou ficar bravo, expulsar esse cara daqui porque ele está quebrando o culto. Mas Jesus era acessível. Jesus entendia o mover do Espírito. Jesus era sensível a saber por onde o Espírito estava indo. Viu como é ruim ser protocolar? Porque se Jesus fosse protocolar, Jesus falava assim: tira esse infeliz daqui. Não, ele parou tudo e curou o paralítico. As inimizades nos fazem insensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que estão carentes de esperança, de apoio, de uma palavra, de amor. Então, eu quero despertar você para romper com a inimizade. E é lindo porque olha como é impactante quando você toca as pessoas. Parece que não tem nada a ver o versículo, parece que eu estou fugindo do tema, mas olha o que diz esse versículo em 2 Timóteo 4, 7 e 8 de Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo um dia foi terrível, caçador de cristão, mas aqui, por um dia, Jesus ter rompido o muro da inimizade, se aproximado dele, levado à verdade, tocado naquele homem. Olha como Paulo termina a vida dele. Combati o bom combate. Não deixe a inimizade crescer no teu coração para com as pessoas. Muito pelo contrário, leve as boas novas. E quem sabe alguém lá no final da vida diga assim: combati o bom combate, guardei a fé. Ah, Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor usou Pedro, João, Marcos, Matias, Lucas. O Senhor usou aquele líder, usou aquela pessoa para me falar do amor. O Senhor usou aquela pessoa que eu tinha magoado
para me perdoar e me dar esperança. É 10, né? Ser um jovem de governo é, antes de tudo, deixar-se governar pelo Espírito Santo. Eu te convido, se você foi tocado por essa live, nos mande lá um feedback e fale: Márcio, essa live falou muito ao meu coração e eu queria ouvir mais sobre o assunto. Há um outro ponto sobre inimizade, eu não falei hoje, que é amigos do propósito. Nós precisamos de amigos que nos conduzam ao propósito, não que nos afastem dele. Se essa live falou ao teu coração e você gostaria desse tema, é algo que o Espírito Santo coloca no meu coração, quando você nessa live, mande lá no e-mail e fale: Márcio, queria ouvir sobre aquele outro tema, um pouco mais sobre amizade. Porque nós rompemos com a amizade, agora eu vou te falar de amizades específicas. É isso, eu vou colocar o e-mail aqui. Sei que ele já deve estar aí, mas eu vou colocar ele mais uma vez aqui. E esse é o sal da nossa live. Falei o que Deus falou ao teu coração. E você que acredita que é um dos dois, Josué e Caleb, que quer essa unção, ser um jovem mais maduro, Márcio, coloca o meu nome lá naquele quadro de oração aí. E aí você manda seu primeiro nome, a primeira letra do seu sobrenome. Nós vamos colocar um quadro e vamos montar aos poucos aqui. Eu creio que vai ser algo que o Senhor nos deu e vai ser muito bonito. Eu quero terminar agradecendo você, agradecendo aqui sua companhia, agradecendo aqui o seu investimento. Se essa live falou no teu coração, mande aí para as pessoas. Fale do nosso canal, do nosso site. E nós estamos trabalhando com muito carinho no livro Repetidores. Gente, muita gente vai chorar com esse livro, porque é muito emocionante. É isso. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por essa live. Por favor, toca o coração das pessoas, porque o Senhor tocou muito muito mesmo. Quebra o muro da inimizade, é o que eu te peço. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo favor e pela vida. No nome de Jesus, amém. É isso, nossa live vai ficar lá no Instagram, nós vamos colocar lá também no YouTube, para você poder compartilhar aí com as pessoas. Amém? Um grande abraço, acompanhe os nossos canais, que a gente vai colocando muita coisa bacana ali. Que Deus te abençoe, até a próxima, amém.